Nós vamos falar sobre ansiedade. O tema central, então, do nosso estudo será Olhai os pássaros do céu. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que Ele esteja sempre em nossos corações. Olhai os pássaros dos céus, como está em Mateus 6,26. E vamos encontrar a citação dessa passagem em O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 25, buscai e achareis, no item 6, olhai os pássaros do céu. Kardec então traz a citação do evangelista. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros nos céus, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Então, os vossos pensamentos, o nosso espírito está ligado naquilo que a gente se preocupa. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, não guardem celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não valeis mais, muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode com todos os seus esforços aumentar de um côvado a sua estatura, ou acrescentar uma hora em sua vida, como está, né, em outra tradução? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Aliás, a gente retorna ao mundo espiritual mais cedo, né, com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação, e não aumenta a vida. Por que também vos inquietais pelo vestuário? Olhai como crescem os lírios dos campos, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançado ao fogo, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, homens de pouca fé? Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Então a gente trouxe aí, com umas pequenas diferenças nas falas, esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos ver o que a gente pode falar, porque nós estamos vivendo épocas de pandemias. Então é necessário fazer uma pequena introdução sobre esse assunto. Bom, o Centro Espírita Vicente de Paulo então nos pergunta: é possível não sermos acometidos pela ansiedade ante o momento que vivenciamos? O que é que vocês acham? É possível? Vamos então nos esforçar para responder essa pergunta, tá bom? Então, precisamos fazer algumas considerações iniciais. Bom, a primeira é que nós nos solidarizamos com todas as vítimas, isso no mais largo espectro, desde aqueles que estão retornando ao mundo espiritual, seus familiares, seus amigos, aqueles também que estão perdendo seus empregos, que estão tendo suas empresas fechadas, os que estão com muitos sacrifícios, como os profissionais de saúde, enfim, nossa solidariedade, nossas preces, nossas vibrações diárias por todas essas pessoas, nossos irmãos. Mas Jesus já nos tinha informado no seu sermão profético e nos confortado também no seu evangelho de luz. Então, nada é absolutamente novo. E ele enviou-nos o Consolador prometido, como está no evangelista João 14,16, que é a doutrina espírita, e é quem mais perfeitamente se adequa ao conceito de Consolador prometido, como está no Evangelho, que nos faria lembrar tudo que Jesus houvera dito e nos ensinaria muito mais. E o expositor Cosme Massi, ele falou certa vez que nós somos que nem o Superman, como o super-homem, a supermoça. E eu fiquei muito feliz porque desde pequenino, e continuo pequenino, eu queria ser como o Superman. Ser o homem de aço, não é? Imortal, invulnerável às balas, a visão de raio-x que atravessa as paredes, poder voar. E, em verdade, nós somos mais do que o super-homem, porque nós somos espíritos imortais, indestrutíveis, somos deuses, filhos do Altíssimo,
todos vós, não é, como está no Salmo 82. Então, a gente, inclusive, não tem a criptonita, então somos superiores ao Superman, e também somos parecidos com ele porque ele também não é da Terra, ele é um extraterrestre. E também Jesus nos fala que não sois deste mundo. Então, nós precisamos ter essa consciência que estamos apenas aqui, passando por provas, por purificações, que são as expiações, e retornaremos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Mas o corpo nada mais é do que uma roupa. Ele nos dará quantos sejam necessários. E sobre esse assunto de pandemia, no Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição, tem um item chamado flagelos destruidores, ou cataclismos destruidores. As pessoas também traduzem em espanhol, tem calamidades destruidoras. Flagelos é açoite, é chicote, né? E também no sentido também de calamidades. Então, antes de entrar nesse assunto, vejam que o Livro dos Espíritos nos traz algumas informações muito importantes. A primeira, que está nas questões 258 e seguintes de O Livro dos Espíritos, é que existe uma programação reencarnatória. Ou seja, Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles anteveem o principal tipo, gênero de provas que experimentaram aqui na Terra. E as entidades venerandas que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, no mundo espiritual, cercados dos nossos mentores, eles nos esclareceram sobre as provas que iríamos enfrentar aqui na Terra, o gênero principal delas, e nós topamos. Não, isso aqui vai ser bom. Nazareno, você topa passar por uma depressão, uma crise financeira? Olha, você é muito orgulhoso, tem muita vaidade intelectual, você é muito atrapalhadinho, você vai precisar desse remédio amargo, vai ser o único capaz de curar um pouco o seu orgulho para que você não se perca. E aí eu disse, não, então, se é assim, vamos lá, eu topo. E aí certamente eu devo ter aceitado essa programação. Então vejam que foi bom porque eu deixei de ser ateu graças à depressão e uma quebra financeira muito grande. Minha vida deu um salto evolutivo depois de tudo isso, né, do ponto de vista espiritual, e tudo melhorou depois. E Jesus já nos falava nisso no Evangelho, no seu Evangelho de luz. Olha o que é que ele vai nos dizer aqui. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, até mais fácil de contar, né? Não temais, pois valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Né? E também, mais adiante, ele fala que na vossa paciência possuir as vossas almas. Então, a importância da paciência, da perseverança, da confiança na providência divina. Lá em O Livro dos Espíritos, a gente aprende então sobre a fatalidade do momento da morte, na questão 853. Kardec pergunta: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Resposta: fatal no sentido, verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Então, no Espiritismo, o momento da desencarnação é fatal, é programado. Existe ali um momento que a gente vai desencarnar. Tem gente que leva 6 tiros e não morre. Tem gente que tropeça, bate a cabeça e retorna ao mundo maior. Então, fora o suicídio, não é? Então, excetuando-se o caso de suicídio, nós só morremos na época programada. Tá joia? Claro que todos os suicidas são amparados e terão novas chances, mas atrasam sua evolução, colhem sofrimentos completamente evitáveis e serão obrigados a repetir as mesmas provas em que faliram e que estão fugindo delas, não é? Eles não sabem, estão reclamando, nossa, vou ter que repetir a pior coisa. Não, aguente as pontas, se livre logo delas, é a melhor coisa. Não pense em suicídio. Então vamos ver aqui sobre os flagelos, as calamidades destruidoras. Qual é o objetivo deles? Com que fim fere Deus a humanidade através dos flagelos destruidores? Aqui é só um resumo, tá? Por conta do tempo da gente. Resposta: fazer-nos progredir mais depressa. Então, a gente avança, não é? E eles falam que eles são necessários para uma rápida melhoria geral. E avançamos em alguns anos o que teria levado muitos séculos. Então é como se fosse um curso intensivo, um supletivo que a gente vai, não é, cobrir todo o 2º grau, todo o 1º grau em apenas um ano, em pouco tempo. Tá joia?
Mas então Kardec pergunta: Deus não poderia empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Resposta: Deus oferece outros meios de evoluir através do conhecimento do bem e do mal, o homem que não os aproveita. É necessário então diminuir o seu orgulho, né, ferindo então em sua fraqueza. Então eles falam que Deus oferece todos os dias, o homem é que não os aproveita. E na 738A, a gente aprende que uma vida é uma fração de segundo, é um relâmpago diante da eternidade. É também um ensinamento, esse período, que nos servirá no futuro. E acrescentam que o corpo nada mais é do que uma roupa e o general não está preocupado com o uniforme dos seus soldados. E olha que coisa interessante, na 738b, eles falam que haverá grande recompensa se suportarem o sofrimento sem murmurar. Tem a condicional, suportar, é o bem sofrer e o mal sofrer, né? Sofrer não é bom. É bom sofrer com confiança em Deus, com resignação, com fé, com esperança. Esse é o bem sofrer que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo. Até transcrevi aqui a íntegra da resposta. Se considerasses a vida qual ela é e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe darias tanta importância. Em outras existências, as vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Falam também que os flagelos são provas, na 740, são exercícios de inteligência, de paciência, de amor ao próximo, né? Quantas iniciativas aí de solidariedade tão bonitas e que devem ser multiplicadas, resignação, abnegação e desinteresse. E Kardec faz um comentário na 738b que a única diferença, a rigor, é que morrem várias pessoas ao mesmo tempo. Porque todos morreremos um dia, não é verdade? Eu não sei se vocês já estão sabendo disso. Mas todos nós morreremos um dia, graças a Deus, né? Graças a Deus. E ele fala também que a nossa negligência, ou seja, a nossa imprevidência, o nosso descuido, a nossa bagunça, né? Desordem, pode agravar os flagelos. Como também a nossa inteligência pode prevenir uma parte deles, não todos, só uma parte. Pois há flagelos que estão nos desígnios da providência. Então, Kardec então enumera alguns deles, não é? Como por exemplo a peste, que são as pandemias, as epidemias, as intempéries, né, para a agricultura, para a pecuária também, como é o caso das secas, os invernos muito prolongados. E isso a gente não tem como controlar. Então há esses flagelos que a gente não tem o que fazer a não ser submeter-nos à vontade de Deus, com fé e com confiança, tá? Mas boa parte deles a gente tem como evitar, construir prédios que suportem terremotos, enfim, tudo que a gente pode fazer em benefício de nós mesmos e da sociedade. Então o que é a ansiedade? Bom, pessoal, é a reação biológica útil e natural, tá? Ansiedade é coisa natural. É um hormônio, sobretudo a adrenalina, são outros também, que ligam turbo. A gente fica super acelerado, super alerta, as pupilas se dilatam, os pelos se eriçam, os músculos se retesam. A gente está pronto mesmo para nos fortalecer para uma ação. Que ação? No passado, né, nos milhares de anos aí, era o que? Era fugir ou lutar contra os inimigos, contra os animais ferozes. Então vejam que a ansiedade veio para nos proteger, para nos colocar no estado de alerta, para a gente correr com mais velocidade também, que é melhor do que lutar, não é? É sempre melhor do que lutar. Mas o problema é que tem a transtorno da ansiedade generalizada, ou seja, quando aquela ansiedade se torna tóxica pelo excesso e pela constância desse estresse, que vai abalar inclusive o nosso sistema imunológico também, tá? Então muito bom manter a serenidade para melhorar a imunidade nesses tempos de pandemia. Então, em vez da gente ter a ação que a gente fazia no passado, a gente fugia, a gente corria, o que é que a gente faz agora? A gente fica em casa ou no teclado do computador, sedentário, assistindo às notícias terríveis que a mídia ressalta, porque a gente gosta, é isso que dá ibope, ela não tem culpa, ela vende o que o povo quer comprar, o povo quer comprar tragédia. Então a gente gosta disso e fica sofrendo, preocupado, né, se preocupando, ocupando-se antecipadamente com todos os problemas que acham que vão acontecer, e quando a gente vai analisar, 90% dos nossos receios, dos nossos medos, não acontecem. 90%. Então, calma lá.
vamos, né, melhorar e evitar. Então a nossa ação hoje está sendo o quê? Temer, ficar com medo, preocupar-se, sofrer, irritar-se, insônia e adoecer, infelizmente. Aí também tem o excesso, que ainda é o pânico, né? Os ataques ou a síndrome do pânico. O público-alvo é uma coisa curiosa, ataca sobretudo as pessoas de 18 a 35 anos. Então, se você tem pânico, é porque você é super jovem, está na flor da idade, não é? Eu já estou com 50, inveja quem está nessa idade, é maravilhosa. E tem os sintomas, as crises, só que há uma informação muito importante que o Divaldo costuma falar em suas palestras, que até hoje ninguém morreu de ataque de pânico, e não fique tranquilo, parece que vai morrer mesmo, mas não vai desencarnar não, tá certo? É só uma sensação. Então a gente vai falar de modo geral da ansiedade, que alguma coisa pode se aplicar a pânico, porque a gente não vai ter tempo para abordar propriamente o pânico aqui hoje. Então, os sintomas da ansiedade, o pensamento acelerado, fadiga, né, o cansaço, insônia. Há quem diga que uma noite mal dormida pode diminuir até 40% a sua imunidade, há médicos falando isso. Tensão muscular, então veja se você se enquadra em alguma delas, eu me enquadro em várias, mas eu sou ansioso crônico. Dores no corpo, na cabeça, dores nas costas, diminuição da libido, desejo sexual, lapsos de memória, descontentamento, essa é uma das piores. Irritação, desmotivação, cansaço mental, queda de cabelos, basta olhar aqui a cabeleira farta, né? Gastrites, esofagites, azia, má digestão e até a depressão secundária, muito comum sobretudo no caso de pânico. A pessoa fica com tanto medo de sair de casa que ela começa a desenvolver uma depressão secundária. Então vejam como é um processo realmente grave. E o excesso de ansiedade pode prejudicar a sintonia com os espíritos superiores. Isso aconteceu comigo. Eu me preocupava, me estressava muito para fazer as palestras cada vez melhores, comecei a filmar as palestras, e muito perfeccionismo, não é, que é fruto do orgulho e querer agradar a todos. O que é que aconteceu? Eu comecei a ficar muito estressado. E o Espírito Samuel Lucas, que nos inspira, disse: Nazareno, você está prejudicando, a gente não consegue lhe inspirar na hora da palestra, a gente inspira antes, mas na hora da palestra não consegue, porque você fica tão estressado com o que vai falar, com o que tem que falar, que você não, com tudo que tem que falar com pouco tempo, como até hoje eu também estou preocupado com o horário, que você não permite assistência, porque cada público tem uma demanda específica, no momento tem uma conjuntura que às vezes a gente precisa lhe inspirar, e as palestras melhoraram mais toda vez que eu deixo a inspiração, em que eu falo mais à vontade, sobretudo quando eu tenho mais tempo para falar. E algumas das causas do transtorno da ansiedade generalizada, que a gente vai ficar chamando de TAG agora. A obsessão, então olha lá. A influência espiritual negativa, então estude sobre o assunto, como combater, como tratar e prevenir a influência espiritual negativa. O orgulho, né? E a gente estuda lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos, em Obras Póstumas. Obras Póstumas quer dizer que o orgulho é superior ao egoísmo, que o egoísmo é filho do orgulho. Olha que coisa! Né? Vale a pena estudar esse assunto com mais profundidade. Tem uma palestra só sobre o orgulho e suas máscaras, quem quiser confere depois. Ele dificulta o tratamento psiquiátrico, a pessoa não quer procurar o médico, não aceita tomar o remédio. Gera o perfeccionismo, excesso de cobranças, a gente sofre muito com isso. A vaidade é também querer agradar a todos, então a gente sofre por causa do orgulho, que provoca também a vaidade. Não saber dizer não, a gente também quer agradar a todos, quer ser o bonzinho, quer ser amado por todos, porque não se ama muitas vezes. Isso é orgulho também, e a gente acaba o quê? Não impondo limites, se sobrecarrega e fica mais estressado. Então meu psicólogo, há muitos anos, ele me falou: Neno, quando você chega no escritório, a época eu era advogado, e vê aquela pilha de pendências, de coisas pendentes, porque você não disse não para as pessoas, né, para os colegas de trabalho, o seu inconsciente registra irresponsável, você vai perder o prazo. Isso tira metade da sua energia só de você lembrar dessas pendências aí acumuladas. Então, aprenda a dizer não. Como é que o psicólogo maior da humanidade ensinava? Que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Quando é para dizer sim, sim. Quando é para dizer não, é não.
tá? Ter limites. O próprio Cristo se impôs limites, né? Com a mulher Cirofenícia, ela pede para curar a filha dele que estava enferma, dela que estava enferma, e ele vai dizer, porque ela não era judia, ele vai dizer: mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, eu vim pregar para o povo atrapalhadinho dos hebreus. Quem vai pregar para vocês aí é Paulo, são os outros missionários, os 500 da Galileia, não é? Eu vim só, minha missão é curtinha aqui desse período de tempo, eu vou pregar só para os mais atrapalhadinhos lá do povo hebreu. Mas ela diz assim, e ele complementa dizendo assim: e não é justo tirar o pão da mesa dos filhos para o dar aos cachorrinhos. E ela diz assim: mas Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. E ele, como não era somente justiça, era também misericórdia, ele vai dizer: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu crês. E ela então sai e tem a sua filha curada. Veja que coisa interessante. Então Jesus tinha limite. Um Cristo, a mais elevada hierarquia de espíritos puros, tinha limites. Sabia dizer não. E a gente, claro, a gente é muito melhor do que Jesus. Preguiça também, que gera procrastinação. Então a gente fica adiando tudo constantemente, né? Eu sofro disso, isso me atrapalha muito, né? Adia a busca de soluções, a demora na busca de tratamentos também para a própria TAG, a falta de atividade física que diminui o tônus muscular e provoca mais fadiga. Uma atividade física regular aumenta a quantidade de energia. Em vez de você ficar mais cansado, você vai ficar com mais disposição. Olha que interessante. O materialismo que provoca o apego. Os budistas falam que o apego às coisas transitórias e o desconhecimento das leis que regem o universo são as duas maiores causas do sofrimento humano. Olha, interessante. O materialismo também gera inveja, e a gente sofre muito por causa da inveja. A falta de consciência da condição que a gente é um espírito imortal, indestrutível. O uso de drogas, como a maconha, por exemplo, pode gerar surtos psicóticos e também surtos de ataques de pânico. Olha que coisa interessante. E muitas vezes a pessoa vai para a maconha porque tem ansiedade generalizada, vai para o cigarro para combater a ansiedade. Então a droga normalmente ela é só um anestésico para um problema. A pessoa vai para o álcool, para a cocaína, para o crack, por causa de quê? Da depressão. E assim por diante, tá? Então tem que tratar a doença, não só tratar a dependência química, que já é outra doença. Vejam as palestras do Dr. Wesley Assis, tem no YouTube, o melhor psiquiatra que fala sobre dependência química que eu já ouvi falar. Bom, no livro A Gênesis também fala sobre a sensibilidade mediúnica, dizendo que no final dos tempos, né, aquela profecia de Joel, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, darão comunicações mediúnicas, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, até vossos servos profetizarão, mostrando que a mediunidade, ou pelo menos a sensibilidade mediúnica, está mais comum nesse período de final dos tempos, ou seja, de transição planetária, que não é final do mundo, é final de uma época, de um período de expiação e provas, para surgir uma época nova, uma época de regeneração, que a gente já está pertinho dela. O excesso de notícias ruins na mídia, né? O excesso de estimulantes, de refrigerantes, o café, então diminua se você está com ansiedade. O transtorno afetivo bipolar também pode provocar ansiedade quando a pessoa está naquela fase da mania, da euforia, da aceleração, ela pode ficar também ansiosa, é muito comum. Eu tenho transtorno bipolar desde criança. A eclosão da mediunidade, a pessoa pode ficar com muito medo porque não conhece, nunca estudou a doutrina espírita. Podem ser traumas dessa vida e de vidas passadas, inclusive no caso de fobias, de pânico, é comum traumas de vidas passadas. Algumas consequências então da TAG e do pânico. A drogadição, a pessoa vai para as drogas. O homem reclama que a mulher bebe calmante, mas ele toma a cervejinha toda noite. Então a cervejinha acaba sendo o calmante dele, só que é um calmante depressor, péssimo, que faz muito mal para a saúde e engorda, né? Então melhor não tomar. A gente vai descontar na comida, na gula, na comilança, que é a intemperança. Conflitos familiares, a gente fica irritado, no trabalho também, desatenção com os filhos e leva a depressão secundária, a gente já falou um pouquinho dela também.
E é importante o quê? Devemos buscar o alívio dos efeitos enquanto buscamos a cura das causas, que a causa está no espírito imortal. É um pouco mais demorado, mas devemos então aliviar os efeitos. Por quê? A gente vai ver daqui a pouquinho. E o Chico falou uma coisa curiosa, ele disse que 50% da cura das doenças chama-se aceitação, aceitar a enfermidade. Que os outros 50% vêm com o tempo, devagarinho. Lembrem-se sempre que o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Tem que ficar continuando com o tratamento médico também. É cuidar do corpo e cuidar do espírito, tá? Cada um com a sua medicação adequada. Será que a gente deve usar remédio psiquiátrico? O que vocês acham? Devemos usar remédio psiquiátrico? Olha, pessoal, o Emmanuel recomenda pela psicografia de Chico Xavier. Vejam nesse livro que chama-se Chico Xavier em Goiânia, olha, o pessoal de Goiás, não é? Ele vai falar sobre esse assunto. Vamos ver aqui a pergunta. Os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado pela psiquiatria, ou seja, tratamento médico com remédio, tarja preta, tarja vermelha, e eu tomo e agradeço a Deus como me ajuda muito, não é? Aos doentes mentais que ela recorre, está lá nesse livro aqui da editora Gen, tá? De Chico Xavier em Goiânia. E ele fala, amigos nossos da vida maior, exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, tanto quanto a psicologia e a análise, ou seja, a psicoterapia, são caminhos da ciência proporcionados a nós outros, na humanidade, para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. Afirma que o progresso na psiquiatria, seja na criação de ansiolíticos ou neurolépticos, para o alívio ou cura das enfermidades da mente é muito grande. E compete-nos prestigiar no máximo os domínios da psiquiatria nesse sentido. E aí prossegue, a gente não vai poder transcrever todo aqui. Então confiram lá. Então a gente deve tomar, porque eles são úteis e às vezes até indispensáveis, nem que seja naquele período que você está ali de crise, depois você larga o remédio se você não precisa dele, tá? Mas a gente pode e deve utilizar quando precisa, tá? É muito importante para regular o sono, muito importante a gente dormir bem, preservar os relacionamentos familiares, evitar separação, divórcio, evitar o estresse excessivo e as reações impensadas, facilitar a sintonia com os bons espíritos, que a gente vai estar bem, não é? Com bom humor, com sintonia. Outros tratamentos muito importantes, o estudo da doutrina espírita, eu acho esse um dos principais. E lembre que Kardec diz que o espiritismo bem compreendido, então bem estudado, é a melhor prevenção contra o suicídio e os transtornos mentais, que na época eram chamados de loucura, né? A gente não usava essa palavra transtornos mentais. O Evangelho no Lar, excelente. Lembrar que os pensamentos geram enfermidade ou saúde. Lembrar que o auto-amor é muito bom, porque quem se ama também tem menos medo, não está tão preocupado com a opinião alheia, não está preocupado em agradar todo mundo. A importância da medicação para o alívio, a psicoterapia com um bom profissional, porque há maus psicólogos também, não é, pessoal? Há psicólogo que recomenda a separação. O povo vai gostar de separar o povo. Não é bom. Vamos preservar os nossos casamentos o máximo que a gente puder. Tratamento de desobsessão, então a reunião mediúnica de desobsessão na casa espírita séria, excelente também. Reforma íntima, que é a metanoia, né? Quando Jesus falava arrependei-vos, em grego é metanoia. Metanoia é mudança de mente, é reforma íntima, tá? Estuda a doutrina espírita, o desapego, a atenção plena, viver o momento presente, é um tipo de meditação zen budista, a melhor que tem é a atenção plena, que hoje o pessoal chama de mindfulness, esses nomes chiques, poder do agora, etc. Meditação, tem até aplicativos, vídeos que ensinam para você fazer, e 90% dos nossos receios e medos não acontecem. A música densa, né? A gente tem que botar esses hormônios para mexer com o corpo, porque isso tudo alivia a nossa atenção, a nossa ansiedade. Será que Jesus seria contra a música, a dança e a alegria? Eu acho que não, né? O problema são os excessos. Atividade física, ginástica, treino funcional, se você está em casa, faz com o peso do corpo mesmo, faz agachamento, flexão abdominal, dá pra fazer muita coisa, dá umas voltas ao redor da mesa, pega um pouco de sol também, muito bom, tá certo? Para a questão da imunidade, vitamina D, brincar com os filhos de pega, de esconde, vai brincar com os filhos, yoga, tai chi chuan, pilates, tudo isso é muito bom. Acupuntura também, tem inclusive efeitos comprovados da acupuntura e a meditação. Epíteto fala duas frases interessantes sobre os problemas e a preocupação. Olha, ele fala que se o problema tem solução, não precisa se preocupar. Mas você tem preocupação, para que vai se preocupar? E se não tem solução, não
adianta se preocupar, não é? Então não se preocupe de jeito nenhum. Se tem ou não tem solução, não precisa ou não adianta se preocupar. Ele fala que a corrupção da mente é muito mais grave que qualquer peste, epidemia que esteja ao nosso redor. Laí Ribeiro fala que a gente energiza tudo aquilo que a gente foca a nossa atenção. A pandemia pode até pegar seu corpo, mas só pega sua mente se você deixar, ensina o Dr. Laí Ribeiro, não é? Ele não é espírita. Há uma programação reencarnatória, já falamos aqui, fazer a nossa parte e confiar na providência divina. Depois vocês estudam porque Deus não nos dá tudo o que nós pedimos. Já pensaram nisso? É porque Ele dá no que é melhor para o nosso espírito e não para os nossos desejos infantis. De criança não sabe o que quer. Não é? Criança quer comer bala, não quer mais para aula, não quer mais para o dentista, para o médico, e a gente leva. Então Deus vai nos dar o que é melhor para cada um de nós, tá? E olha que mensagem interessante. Kardec está tendo conhecimento sobre o seu guia espiritual no livro Obras Póstumas. Ele traz o relato dos primeiros contatos com o Espírito Verdade. Olha como é que é o bate-papo. Olha que pergunta que Kardec vai fazer. Que ele teve muitas dificuldades financeiras, não teve facilidades. Disseste que serás para mim um guia que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo dentro de uma certa ordem de coisas. Mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Ou seja, você vai poder me ajudar do ponto de vista material, nos problemas aqui materiais? Olha que resposta que linda que o Espírito Verdade vai dar. Nesse mundo, a vida material deve ser levada em muita conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Não te ajudar a viver seria não te amar. Então os nossos mentores, Deus, nosso Pai, também nos ajudam do ponto de vista material, tá certo? Vamos correr. E será que tem alguma vacina espiritual? Tem sim, a gente poderia chamar de reprogramação mental. Em vez de chamar de problemas, crises, não, digo você tem desafios evolutivos, é mais chique e mais otimista. Em vez de prova, reclamar das provas, não, provas são que nem concursos, concurseiro adora concurso, tem que ter prova para ele passar. Então o espírito adora quando tem prova, porque é a chance da gente tirar uma nota boa e ir para um lugar muito melhor no mundo espiritual, né? Tem mais recursos no mundo espiritual de ajudar os nossos entes queridos. Então são oportunidades de novas conquistas e mais felicidades para nós. Expiação, não vamos reclamar da expiação, porque expiação são uma oportunidade de purificação, de quitação dos débitos. A gente vai chegar no mundo espiritual com o nosso perispírito resplandecendo da purificação que a gente passa aqui na Terra. Doenças são drenos energéticos, ensina o Espírito André Luiz. Jesus esclarece, no mundo tereis aflições, mas tem de bom, então ele fala que aqui na Terra é para ter aflição mesmo, que é um mundo de provas e de expiações, pede para a gente tomar a nossa cruz. Ele não diz, me dê sua cruz que eu vou carregar para você. Não, ele diz, tome a sua, vem e segue. Com ele o jugo é suave e o fardo é leve, também a gente lembra. A reencarnação, André Luiz fala que é como se fosse um carvão, uma esponja absorvendo as imperfeições do perispírito, do corpo espiritual, essas distonias que a gente traz no corpo espiritual. A vida é um resgate para uma situação melhor. Não diga mais que você tem depressão, não diga que você está em reflexão, está romântico, que é tudo a mesma coisa, não é? Doença pertinaz, André Luiz, no livro Conduta Espírita, fala que é a purificação mais profunda, então você vai chegar mesmo brilhando no mundo maior. Obsessor, não digo mais que você tem perseguidores, inimigos desencarnados, digo que você tem personal trainer espiritual, não é para fortalecer os músculos, não daqui, mas do amor, do coração, da fé, da esperança, da espiritualidade. Quem é que leva a gente para os templos, para as igrejas, para os centros espíritas? Não é um personal trainer espiritual? A gente vai, é ajudado e acaba ajudando eles também. Eles, sem saber, são nossos benfeitores também. Morte. A morte é a libertação do presídio, porque a Terra é também uma espécie de presídio, além de lar, de escola, de oficina, de reformatório. E é o retorno para a nossa verdadeira casa. O umbral é o spa do espírito, onde vai queimar as gordurinhas, os quilos extras do materialismo, do egoísmo, do ciúme, da inveja, dessas bobagens que a gente tem aqui, e a gente vai sair do umbral muito melhor. Então tudo é para o nosso bem. Como Paulo fala, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, Santo Agostinho diz assim, essas provas rudes, aquelas intensas, duras, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento.
e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, olha, aquelas provas difíceis mesmo, é sinal que o sofrimento está acabando e são também um aperfeiçoamento para nós, mas claro, com pensamento em Deus. Quer saber um pouco mais sobre esse assunto de saúde? Veja essa palestra, porque adoecemos, saúde e espiritualidade. A gente fala inclusive do caso do médium João de Deus, tá? No livro Consolador também vai ter 3 perguntas fundamentais, 95 a 97. Dá uma checada lá também, e no livro Pensamento e Vida de Emmanuel também. Então, o tratamento principal seria a gente tratar as causas. Quais são as causas, então, dessa nossa ansiedade? São as imperfeições morais, tá? E então, tá lá no livro A Gênese, no capítulo 3, Kardec fala sobre qual é a principal causa das nossas imperfeições morais. E tá lá o item 10 ou item 9, depende da sua edição, estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, né? Vício no sentido de imperfeição. Vício é o contrário de virtude para Aristóteles. Vê-se que as raízes de ambos se acham no instinto de conservação. Vocês sabiam disso? E quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos vários, né? Nós temos a fome, a sede, o sexo, o instinto maternal, a agressividade, nós temos o medo. O medo é muito útil, mas se ele for elevado, ele pode provocar muitas das nossas imperfeições morais. Vamos ver aqui, ensina o Espírito Samuel Lucas. Vamos lá. Ele é necessário, os psicólogos dizem que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais, então a gente faz tudo para agradar os pais, eles gostam de pessoas ricas, não homens de bem, mas homens de bens, e aí a gente vai, né, desenvolver mais a avareza, o egoísmo, a ganância, a ambição desmedida para ganhar dinheiro, para receber o aplauso dos pais, da sociedade. A gente tem muito medo de não ser amado, de ser rejeitado, né? No livro de Geraldo Campetti, Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, tem capítulo só sobre medo. No livro Nosso Lar fala sobre o estudo do medo, do pavor, quando a Segunda Grande Guerra Mundial se aproxima, e nós temos possíveis consequências do medo: a avareza, o egoísmo, como nós falamos aqui, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida, a inveja, aquela pessoa que brilha muito, ela é uma ameaça para a gente fica com medo, gera o ciúme, a gente tem medo de perder o ente querido, gera a crueldade, a gente quer ser cruel para ninguém nos desafiar, porque a gente está morrendo de medo, covardia, omissão, a vaidade, querer agradar a todos, timidez é medo, Jesus não era tímido, timidez não é virtude, fraude na mediunidade, não vai dar tempo de falar, e a ansiedade e o pânico, que são medo do futuro, do que pode acontecer e que normalmente não acontece, né? É medo do futuro. E qual seria a melhor virtude contra o medo, Nazareno? Estou já desesperado aqui para a gente encerrar. Qual a melhor virtude contra o medo? A fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas e como é que a gente faz para fortalecer a fé? Porque a fé, se for do tamanho de um grão de mostarda, que é bem miudinho, ela é capaz de mover montanhas. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ensina-nos Jesus. Então, estudemos as obras de Allan Kardec, que são o estudo da verdade, né? O Evangelho de Jesus, que nos traz o roteiro verdadeiro da felicidade, o autoconhecimento, como recomenda a questão 909 do Livro dos Espíritos, também muito importante, é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal, e a experiência também a gente vai tendo cada vez menos medo à medida que a gente vai ficando jovem há mais tempo. A gente não fica velho, a gente fica jovem há mais tempo, tá certo? E aí, recomendo mais algumas palestras, como Pandemias na Visão Espírita, Porque Adoecemos, Saúde e Espiritualidade, Obsessão, Influência Espiritual e Sua Terapêutica, todas elas estão no YouTube, vocês encontram lá. Dificuldades Financeiras e Desapego, Perda de Pessoas Amadas em Tempos de Pandemia. Então vocês encontram, e é bom para aprofundar nesse período aí. São palestras da nossa autoria, mas tem palestrantes muito melhores aí na internet, nas redes sociais, confira. O Projeto Manuel Filomeno de Miranda, do Divaldo Franco, tem também um seminário sobre meditação, né? Se você puder estudar esse assunto também pode ajudar muito, tem comprovação científica dos benefícios. Na Bíblia tem muitas outras recomendações, como está de Paulo em Filipenses, na primeira carta de Pedro, em Salmos, e a gente termina nos questionando: não está escrito, vós sois Deus? Jesus pergunta em João 10,34. E estava lá no Salmo 82, vós sois Deus e filhos do Altíssimo todos vós.
E ele diz ainda, na verdade vos digo que podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. E nos diz que vós sois o sal da terra. Comenta que os fariseus fazem o fermento da massa. Fala, vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Um grande abraço a todos. Pessoal da gravação aí, se tiver tempo, coloca um poema também. Onde está Deus, de José Soares Cardoso, do livro Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Quando você estiver abalado, ansioso, com pânico, pergunta, onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém os viu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza. Eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia. Escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando. Vamos valorizar os nossos profissionais da área de saúde, todos eles, não só os médicos. Presinto Deus na dor que nos irmana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que o Senhor nos abençoe a todos. Muito obrigado. Fiquemos em paz. Tem um ótimo evento e depois a gente vai se reunir num bate-papo aí através de um aplicativo, acho que é pelo Zoom, daqui a mais um pouquinho, tá bom? Até mais tarde. Tragam suas dúvidas para a gente tentar responder as que eu souber. As que eu não souber, o pessoal lá da equipe, da coordenação vai nos ajudar. Um grande abraço, um bom evento a todos. Fiquem em paz.